Olá, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente comentar e falar um pouco do jogo de ontem, onde o Bahia não saiu do 0-0 contra a equipe do Corinthians, jogando no estádio da Fonte Nova. A expectativa era muito grande de que o Bahia pudesse vencer a partida, até porque o Corinthians vem num momento muito ruim dentro do Campeonato Brasileiro, apesar de 4 vitórias consecutivas, jogando pela Sul-Americana, jogando pela Copa do Brasil, onde passou pelo América Mineiro. Depois da chegada do Luxemburgo, deu uma melhorada, mas para quem acompanha os jogos do Corinthians, sabe que o Corinthians não vinha jogando um grande futebol. Inclusive, os jogos da Sul-Americana são feitos basicamente com jogadores jovens, jogadores reservas, né? Mesclado aí com jogadores, inclusive, sub-20, tem um garoto de 17 anos, volante, que está jogando muito lá no Corinthians. Então, assim, o técnico Luxemburgo até preservou os jogadores para a partida de ontem, mas o Corinthians não vem jogando bom futebol, sendo bastante criticado pelo seu torcedor, e mais uma vez aqui na Fonte Nova o Corinthians praticamente não jogou nada. O técnico, sabendo das suas limitações, o técnico Luxemburgo, trouxe o time do Corinthians com 4 zagueiros, com 5 homens no meio de campo e apenas o Yuri Alberto lá no ataque. Então veio para cá para não tomar gol, e se por um acaso sobrasse uma bola lá na frente, faria o gol e venceria o Bahia por 1-0. Em contrapartida, do lado do Bahia, o Bahia teve a posse de bola, o time foi bem escalado, eu acho que era o melhor que o Bahia tinha, a não ser na lateral esquerda. Eu comentei ao jogo pela Itapuã FM e falava sobre isso antes de começar a partida. A questão do Matheus Bahia, né? Ora, se você tem o Rian, que é aquele que manteve a melhor regularidade na lateral esquerda, por que Matheus Bahia, um jogador inclusive que vinha parado, vinha sem jogar porque estava machucado? Matheus Bahia ontem provou mais uma vez que é o mesmo do mesmo, sabe? O Matheus Bahia é um jogador que, quando consegue chegar na frente, que cruza a bola, dificilmente a bola chega na área do adversário, porque normalmente se a bola bate no adversário vai para a lateral, vai para escanteio, ele não consegue tirar a bola do adversário que está lhe marcando. Então foi um Bahia que teve a posse de bola, né? Por toda essa deficiência do Corinthians que já falamos, o Corinthians deu todo espaço, sobretudo no primeiro tempo, onde o Bahia teve essa condição. Quando chegava na intermediária daquele terceiro tempo do campo, como eles falam, né? A terceira parte do campo, aquela intermediária ofensiva, ali perto da área do adversário, aí o que acontece? Muita gente diz assim, mas aí é a qualidade do jogador, é a individualidade. Não é, gente, é um conjunto de coisas. O futebol não é tão fácil assim. O jogador, ele precisa do treinador, ele precisa do trabalho realizado durante a semana, para que ele possa desenvolver automaticamente. O que é isso? Quando você repete, quando você treina uma jogada durante a semana inteira, o jogador nem sente que faz isso dentro da partida. Isso é bom para você, torcedor, ter uma visão diferente, porque às vezes você olha o jogo e pensa que é só aquilo que está ali. Não é, tem muita coisa por trás daquilo. Então o Tassiano teve oportunidade dentro da área, né? Chutou fraca. Vejam que poucas bolas foram dentro do gol para o goleiro Cássio fazer a defesa. O Bahia criou oportunidades, né? Cauli teve a oportunidade também de fazer gol, só que esses lances foram criados, né? Sem uma possibilidade efetiva dentro do gol da equipe do Corinthians. Os chutes foram para fora, teve um chute também do Gilberto, que aliás, diga-se de passagem, jogou muito bem enquanto teve gás, oxigênio, fez um bom primeiro tempo, um jogador moderno, que não fica só guardando ali a lateral direita. Voltando para o ataque, onde é o tema desse comentário agora, porque foi visível a falta de sincronia do time do Bahia nesse terceiro termo, né? Esse terceiro tempo do campo, né? Na intermediária. Por quê? Porque ali, quando você trabalha e há uma inversão de posicionamento, quando o meia chega naquela posição, atrapalha o adversário. Por exemplo, você tem uma bola nos pés do Tassiano, aí você tem Cauli na frente com o Everaldo, os laterais aparecendo e o Ademir, que eram os jogadores de ontem. Quando eles invertem o posicionamento, faz um X, e o cara tem a possibilidade de meter uma bola no ponto futuro para quem chegar a fazer o gol. Você não vê, você vê o jogador, por exemplo, o Everaldo fazendo a parede ali, aí você vê o Cauli de um lado, aí você vê o lateral aberto lá na ponta, pouca gente dentro da área do adversário, e os jogadores às vezes têm que decidir sozinho. É por isso que o torcedor fala assim, você torcedor, você fala, mas o Ademir foi muito individualista, mas o Cauli foi individualista, Tassiano.
É porque não tem a sincronia do passe, a jogada ensaiada, trabalhada para que isso aconteça. Então alguns disseram assim: ah, mas o Bahia jogou bem. O que é jogar bem? Jogar bem é pegar um time que está muito mal dentro do Campeonato Brasileiro, que não se encontrou como é o Corinthians, e o Bahia tem mais posse de bola. Isso não é jogar bem. Jogar bem é se o Bahia tivesse, principalmente nesse último terço que a gente está falando aqui, quando chegar na cara do gol, ter o desenvolvimento de fazer uma jogada especial. Você não vê uma jogada ensaiada do Bahia. O Bahia não tem jogada ensaiada de escanteio, o Bahia não tem jogada ensaiada nas faltas, o Bahia não tem jogada ensaiada na dinâmica do jogo, não tem uma ultrapassagem, não tem uma triangulação. Gente, tá na cara o problema do Bahia, que continua sendo Renato Paiva. Inclusive, no final do jogo, foi vaiado por muitos torcedores, criticado mais uma vez, e aí chega na entrevista coletiva, é mais do mesmo, né? Ele sempre falando a mesma coisa, que vai continuar o trabalho, que está muito cedo ainda para ter um trabalho já aparecendo de alta qualidade, né? Então é a mesma conversa do Renato Paiva, sempre protelando, sempre empurrando com a barriga, querendo colocar na cabeça de todo mundo que o time do Bahia vai melhorar. Reclamou do tempo de trabalho. Ora, o Bahia foi jogar em Cuiabá, poderia ter viajado para o Rio Grande do Sul, ficado lá para enfrentar o Grêmio e depois ter ficado lá no Rio Grande do Sul, né, e viajado para Curitiba para enfrentar a equipe do Atlético do Paraná. O que foi que o Bahia fez? De Cuiabá veio para Salvador, ficou aqui 2 dias, aí foi para o Rio Grande do Sul, jogou lá, voltou para Salvador, ficou aqui 2 dias, depois viajou para Curitiba. Essa viagem estressa o jogador, a viagem de avião, estressa o atleta, aí você traz e perde um dia de trabalho, podendo ficar por lá, preparava melhor o time. Se bem que eu não sei se adianta muita coisa os trabalhos feitos pelo técnico Renato Paiva. Infelizmente, mais uma vez, o Bahia decepcionou os milhares de torcedores que estiveram ontem no estádio da Fonte Nova. A torcida do Bahia não merece isso. Grande abraço, um ótimo domingo a todos, que Deus abençoe.